Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos refletir juntos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 2. Mas antes de irmos para a reflexão, já deixe aqui seu like, é só clicar no joinha. E se você não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. E assim juntos vamos evangelizar. Vamos para a nossa reflexão? Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 2. Existem momentos em que fazer o certo parece trazer dor. Sim, momentos em que falar de Deus incomoda pessoas. Você já passou por isso? E às vezes, quem mais machuca acredita estar fazendo a coisa certa. Foi exatamente sobre isso que Jesus falou em João 16, 2. Esse momento desse versículo ele acontece um pouco antes da crucificação de Jesus. E quem escreveu esse evangelho foi João, o discípulo de Jesus, aquele que caminhou ao lado dele e testemunhou os seus ensinamentos. Aqui neste versículo, Jesus estava reunido com os discípulos durante a última ceia, naquele momento íntimo, profundo e de muita emoção. Jesus ele sabia que ele seria perseguido, que ele seria preso e crucificado. Então Jesus ele já sabia que tudo isso iria acontecer. E também sabia que os discípulos passariam por rejeição. Ele sabia que os discípulos passariam por perseguições e por dores. Por que que eles passariam por dores? Por carregarem a verdade. Naquela época, ser expulso da sinagoga era algo muito sério. A sinagoga não era apenas um templo religioso, ela representava a convivência social. A sinagoga, ela representava identidade, pertencimento, ela representava dignidade. Ou seja, se a pessoa estava sendo expulsa da sinagoga, ela estava sendo simplesmente expulsa do templo religioso. Mas ali junto com ela estava indo a vida social, a identidade, o pertencimento, a dignidade. Ser expulso significava ser rejeitado pela sociedade. E Jesus diz algo ainda mais forte: haverá pessoas que acreditarão estar agradando a Deus enquanto ferem vocês. Ou seja, nem toda pessoa que fala de Deus realmente conhece o coração de Deus. Significa que pessoas que falam de Deus iriam rejeitar os discípulos, pois rejeitaram o próprio Jesus. Por quê? Por não aceitação da palavra que vem de Deus, por não aceitação da verdade. Esse versículo não fala apenas sobre a perseguição física, não é só a perseguição física, ele fala sobre o desconforto que a verdade provoca. Sabe quando você está falando a verdade e afronta outra pessoa? Então, é uma verdade que provoca. Porque quem vive luz, quem vive verdadeiramente luz, incomoda quem prefere permanecer na escuridão. E isso continua acontecendo até hoje. Porque quando a pessoa ela está com uma confusão,
com uma falta de entendimento, mas ela recebe a luz como verdade para a vida dela, ela não vai ficar incomodada. Ela vai clarear aquilo que ela precisa de luz, vai deixar a verdade tomar conta dela e vai ali acontecer o quê? Uma cura. Mas quando a pessoa ela quer viver, permanecer na escuridão, a luz vai incomodar. Atualmente, talvez não sejamos expulsos das sinagogas, como antigamente, como naquele tempo. Mas muitas pessoas, elas são excluídas. Muitas pessoas são criticadas, muitas pessoas são julgadas e até mesmo rejeitadas por escolherem viver algo diferente, por escolher um novo jeito de viver. Às vezes você decide se aproximar de Deus e começam os julgamentos, começam as críticas. Você muda os seus hábitos, as suas atitudes e então, consequentemente, você perde amizades. Você escolhe a paz, você escolhe a serenidade, momentos de silêncio e alguém vai interpretar isso como uma fraqueza. Jesus estava preparando os discípulos para entender algo muito importante. Nem toda rejeição, ela significa que você está no caminho errado. Em alguns momentos, a rejeição, ela será justamente para confirmar que você não pertence mais ao lugar de onde está sendo rejeitado, onde a sua alma está adoecendo. Então, muitas vezes, esse lugar que você está sendo rejeitado ou rejeitada é porque você não pertence aí mais, porque a sua alma está adoecendo neste lugar. O que nós podemos aprender aqui então, nesse versículo de João 16:2? Nós podemos aprender que nem todo ataque ele vem de pessoas más. Não é que as pessoas são ruins, todas que nos atacam. Algumas apenas estão perdidas, algumas estão feridas ou até mesmo cegas espiritualmente. Porque às vezes você vai sofrer alguns ataques, mas essa pessoa ela está gritando por socorro, ela está precisando de ajuda. O que mais podemos aprender nesse versículo? Não devemos abandonar a nossa essência, a nossa identidade para sermos aceitos. Nós não temos que adaptar ao mundo. Nós não temos que tirar a nossa essência, a nossa identidade para adaptar em lugares para sermos simplesmente aceitos. A verdade, ela incomoda quem ainda não está pronto para enxergá-la. A pessoa precisa estar pronta para enxergar a verdade para que ela não se sinta incomodada com ela. Porque senão, toda vez que ela ouvir a verdade, ela vai ficar incomodada. Podemos aprender que quem caminha com Deus precisa aprender a permanecer firme, mesmo sem aprovação humana. Mesmo porque não é de aprovação humana que nós precisamos. Caminhar com Deus, precisamos ser aprovados pelo próprio Deus. E como eu sei se eu estou sendo aprovada pelo próprio Deus ou não? Como você vai saber? É só ir lá nos mandamentos. É só ler a palavra de Deus. E principalmente, Jesus nunca prometeu ausência de batalhas. Nunca. Mas ele prometeu a presença no meio delas. Ou seja, no meio dos desafios, dos caos da vida, Jesus está presente. Ainda que não vemos, ainda que não sentimos, ele sempre está presente em todo momento, em todo instante. Talvez hoje você esteja vivendo rejeição,
Talvez você esteja sendo mal interpretado, mal interpretada, as pessoas não estão te entendendo. Ou talvez você esteja sentindo que ninguém compreende o que Deus está fazendo aí dentro de você. Já viveu essa sensação? Mas João 16:2 nos lembra que Jesus, ele já conhecia essa dor. E se ele avisou, é porque também ele preparou a força para suportar. Não permita que o julgamento das pessoas faça você abandonar aquilo que Deus começou na sua vida. Não permita que o julgamento ou palavras contrárias das pessoas faça você abandonar sua verdadeira identidade, os seus sonhos e você perder a sua essência. Às vezes, o processo dói porque a sua alma está deixando lugares onde, na verdade, ela nunca pertenceu. E soltar às vezes dói, mesmo quando estamos soltando algo que é para o nosso próprio bem. Mesmo assim, às vezes dói. E se hoje você se sente rejeitado, rejeitada por escolher evoluir, por escolher se curar, por escolher aproximar-se de Deus, permaneça, porque nem todos entenderão a sua transformação, mas Deus entenderá cada lágrima silenciosa no seu processo. Despertai! Se o mundo não compreender a transformação que Deus está fazendo em você, permaneça mesmo assim. Porque quem é guiado por Deus nem sempre será entendido pelos homens. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja por uma vida inteira. Eu sou Rosimeire Caetano. E se eu puder contar com você para levar esse vídeo para mais pessoas e ajudar as pessoas que estão com essa dificuldade, que estão passando por essa dor da rejeição, que elas estão aí nesse processo de conversão, de cura, de transformação. Com este vídeo você pode ajudar essa pessoa, ela permanecer em Deus. E se puder, deixe aqui nos comentários. Senhor, eu não vou desistir. Senhor, eu vou permanecer em Ti. Senhor, eu vou perseverar. Que o Senhor Deus te abençoe. Um grande abraço e fique com Deus.